Todo mundo aqui já atendeu pediatria? Já atendeu paciente pediátrico? Não, né? Tem gente que não atendeu paciente pediátrico. Os pacientes pediátricos, assim, o que eu estou fazendo aqui? Estou falando muito mais de neuromuscular, né? Por quê? Porque o paciente neuromuscular tem muitas e muitas esferas, né? Mas a gente pode trazer também na discussão para o agudo, a gente pode trazer também para o doente com doença parenquimatosa, pronto, para outras situações. Se vocês tiverem casos clínicos para a gente discutir aqui, a gente discute, tá? Tranquilo. Tinha 2 pediatras aqui na outra, foi incrível, assim, foi incrível a sessão. Então, se vocês tiverem casos para trazer... Bom, primeiramente, o que eu vou falar com vocês... que eu acho que é muito importante é a questão da ventilação não invasiva. Todo mundo já fez ventilação não invasiva na pediatria ou no adulto? Todo mundo aqui já fez ventilação não invasiva? Já fez? Sim. O que a gente precisa para a ventilação não invasiva dar certo, né? A gente precisa de um bom ventilador e uma boa interface. E para a pediatria, a boa interface é o negócio, a função do negócio, né? É difícil. É difícil, mas não é impossível. Assim, agora eu estou em Portugal, né? Faz 1 ano e meio que eu estou em Portugal, mas eu fui físio aqui 7 anos. Assim, eu sei a dificuldade que vocês enfrentam, mas não é impossível, sabe? Porque... a minha residência foi no GRAAC. O que a gente fazia? O que eu estava explicando para as médicas que falaram: nossa, mas a gente não tem interface, a gente tem isso. Isso não é interface de ventilação não invasiva. Não é. Mas eu sei que a gente usa. Porque é o que tem. Entre ser o que tem e o paciente está mal ali, é o que a gente usa. Mas muitas vezes é muito difícil de conseguir ventilar esse paciente com um cabresto daquele que parece um cadarço, silicone, que puxa a cara da criança, que puxa o cabelo da criança, que destrói tudo, enfim. Então, assim, vocês já viram na situação aguda, ou na situação crônica muito mais, mas na situação aguda, usarem ventilação por máscara nasal? Já? Porque isso precisa ser disseminado. Vocês que estão aqui, vocês são disseminadores de informação. Né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar utilizar esse material na instituição de vocês ou no paciente de vocês. É isso que vocês precisam fazer. Porque por que tem pacientes que conseguem, que têm bons resultados, tem casos clínicos que têm bons resultados e tem casos clínicos que não têm? Né? Tudo depende também do treinamento da pessoa, claro, da técnica do fisioterapeuta, mas também da interface, do material, né, que a gente está usando. E para a criança isso é muito evidente, mas muito evidente mesmo, né? Então esse é o primeiro ponto aí. Agora, pensando em neuromuscular, quem aqui de vocês já atendeu a amiotrofia muscular espinhal tipo 1? Boa, que bom, melhor ainda, 4 pessoas, então vai ser muito produtivo. O que tem acontecido muito, que a gente tem visto muito, são mães ou pais ou familiares quererem tirar esse paciente da ventilação, né? E assim, é uma angústia, é uma coisa assim psicológica. Quem é mãe é que sabe, quem é pai é que sabe o quanto a gente quer que a nossa criança, eu não sou, tá? Mas eu tenho meus filhos cachorros. O quanto a gente quer que a nossa criança seja o sucesso, né? Que, nossa, plene, né? Pronto, mas não é fácil, né? Então, assim, quem aqui de vocês que atendem AME, e atenção, isso não tem crítica aqui a gente vai conversar só, tá? Quem de vocês já fez capacidade vital num paciente com AME? Não. Então, aí, o que a gente precisa fazer, tá? Vocês têm ventilômetro? Não. Vocês têm acesso a um ventilômetro? Não. Vocês conhecem o INAME? Sim? Todo mundo conhece o INAME aqui? Sim? O INAME empresta ventilômetro, né? O INAME é uma associação, um instituto de amiotrofia muscular espinhal nacional de mães. E a mãe, que é a presidente do INAME, ela é a diretora do INAME, ela tem um ventilômetro, ela comprou um ventilômetro para o INAME. Então, se vocês precisarem, entrem em contato com ela, tem o INAME lá, o Instagram, entrem em contato com ela, peçam empréstimo, ela manda por correio para vocês, se vocês precisarem do ventilômetro. O que eu acho que vocês podem se unir
também é difícil fazer isso, né? Se unir em 4, 5 fisioterapeutas e comprar um ventilômetro, por exemplo. Ou pedir para o hospital comprar. O Sírio-Libanês tem, o GRAAC tem, a Unifesp tem lugares que tem. Então, assim, todo mundo aqui trabalha em hospital ou não? Não, nem todo mundo, né? Então, quem não trabalha em hospital, pede emprestado para quem conhece, ou para uma clínica, ou para... Pronto. E quem puder pedir emprestado também, que se quiser pedir para o INAME, explica a situação. Porque, assim, é muito importante que a gente tenha a capacidade vital desse doente. Porque a gente coloca ele na ventilação, ele respira, né? Olha que bom. Ele respira na ventilação, porque ele tem fraqueza de músculos inspiratórios e expiratórios. Ele tem fraqueza diafragmática, ela tem fraqueza de intercostais internos e externos. Na ventilação ele tá ótimo, mas como é que a gente vai... A gente não vai desmamar essa criança, né? A gente vai dar contribuição em relação à respiração espontânea para ela, né? Porque quando ela faz fisioterapia, a gente tenta recrutar músculo, recrutar fibras musculares, a gente tenta fazer air stacking para ele não ter deformidade de caixa torácica, para ter uma caixa torácica acessível para conseguir ventilar. É um paciente também que tem fraqueza diafragmática, então quando a gente coloca muito tempo sentado, é um problema, isso pode piorar a ventilação, né? Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, o posicionamento é o mais importante de tudo, né? Então posicionar ele um pouco mais inclinado para conseguir respirar bem e fazer a capacidade vital. Como eu tiro essa criança da ventilação para ela ficar algum tempo? Então aqui, como é que a gente consegue, né, tirar essa paciente da ventilação e falar assim, olha, o padrão dela tá bom, ela não vai fazer atelectasia por isso, ela não vai ficar dispneica por isso, ela não vai ter condições deletérias por isso, tá fora da ventilação e tá bem. Justamente com as medidas da capacidade vital. Então, assim, essa criança... Ela tem 500 ml de volume corrente e 900 ml de capacidade vital com a MIC, que é a inspiração máxima, né, com ambu. Então, essa criança, ela fica mais de 5 horas fora da ventilação, né, e tranquilo, sem nenhum problema em relação a isso. Capacidade vital de quanto? Capacidade vital com a MIC 900 e o volume corrente de 500. Por que eu falo volume corrente, não capacidade vital? Porque o que acontece? A criança, ela tem fraqueza dos músculos inspiratórios, então eu não consigo uma capacidade vital, eu não consigo falar, olha, inspira muito profundamente. Ela inspira o que ela consegue. Então a gente tira o volume corrente, que é o quanto ela vai ter de volume durante as respirações, certo? É o volume corrente dela, espontâneo, tá? E a capacidade vital, que seria com a MIC, que a gente pega o ambu, insufla, faz o empilhamento de ar, certo? E tira e coloca o ventilômetro. Ai, meu Deus, socorro. Meu pai do céu. Calma, vai não. Tem um dois ali não. Tem não? Boa. Então esse aqui, ó, é o volume corrente. Eu peço pra ela, olha, respira dentro do ventilômetro, ó. Ela conseguiu aqui, ó, 300. Aí eu vou zerar. Não, ela, olha, respira um pouco mais fundo. Tenta respirar mais fundo, olha. Respira mais fundo dentro do ventilômetro. Uma inspiração só. Uma expiração, desculpa. 500 ml. Então ela tem entre 350 e 500 ml de volume. Ela consegue ficar fora da ventilação, não consegue? Consegue. Então assim, se a gente mede nessa criança 100 ml, mais ou menos, o que o Miguel publicou com o John Bach é que por 100 ml é 1 hora fora da ventilação. Tá? Por 100 ml. Então, se o paciente tem 200 ml, ele consegue ficar 2 horas fora da ventilação. Sim, ok. Mas a gente está vendo esse paciente hoje. Vamos supor que ele chegou aqui. Seria muito legal se a gente tivesse um paciente aqui para avaliar. Pronto, a gente está vendo esse paciente hoje. Ele está na ventilação faz 2 anos já, nunca saiu. Faz um pouco de fisioterapia, né? Porque se ele tem 200 ml é pouco ainda, faz pouco a fisioterapia, é orientado pelos pais e tudo mais. Os pais são orientados, quer dizer. E a gente tira ele da ventilação, ele tem aqui 200 ml. Ele pode ficar 2 horas fora da ventilação? Pode, mas ele já ficou alguma vez na vida? Será que ele vai conseguir ficar 2 horas fora da ventilação? Possivelmente não. De cara, possivelmente não. Então, o que acontece? Qual é o mais sensível para nós que somos fisioterapeutas desses pacientes? O treino. Né? A pediatria precisa muito de treino. O adulto também precisa de treino, mas a pediatria precisa mais ainda, porque a criança precisa aprender e a criança fica com medo fora da ventilação. A criança fica com padrão, psicologicamente,
um padrão alterado, respiratório, até por causa do psicológico, ficar com medo de ficar fora da ventilação mesmo. Até crianças grandes, assim, essa criança, por exemplo, nas terapias, esses vídeos ela já estava muito, assim, acostumada com todas as terapias, muito bem treinada, enfim. Mas ela antes, quando a gente tirava da ventilação, ela tinha medo. Ela tinha medo. Então, assim, teve até um aniversário que ela começou a chorar. E o choro, o que é o choro? É uma exalação até o volume residual. E como é que esse paciente que tem fraqueza volta? Como é que ele inspira de novo? Ela chorava e olhava pra mim assim, e ela podia estar fora da ventilação, porque ela já tinha aqui 400 ml na época. E ela olhava pra mim, tipo, o meu ventilador, assim, sabe? Só que ela não conseguia falar, porque ela tava já no volume residual. Então eu percebi isso, que bom que eu estava na festa dela, né? Porque os pais estavam orientados, olha que bom, ela faz fisioterapia, ela pode ficar fora da ventilação, olha que ótimo. Mas ela chorou e ela não consegue inspirar de novo. Então eu vi isso de longe, ela olhou pra mim de longe, me dando um sinal, tipo, me ajuda que o negócio aqui tá ruim, pelo amor de Deus, né? Fui lá, coloquei ela na ventilação e expliquei pra ela, olha, fica calma, tá tudo bem, né? Engole, fica calma, você tá ventilando, tá bonitinha no ventilador. Pronto, vamos parar de chorar? Vamos. Parou? Parei. Então pronto. Tira de novo da ventilação, entendeu? Então a criança, a gente precisa entender que o paciente, ele precisa saber o que está acontecendo, mesmo se for uma criança, ainda mais se for uma criança, porque a gente tem maneira de explicar para a criança o que está acontecendo, né? Porque se a gente não faz isso, nada dá certo, a gente não adapta na ventilação não invasiva, a gente não consegue ter resultados com essa criança. Então assim, isso aqui que, né? Então ela empilha, segura. E agora ela vai tossir, ó. Ela tosse. Ela tosse. Então, assim, eu nunca conseguiria isso com ela se desde o início, porque desde o início, por mais que ela não tossisse, ela com 10 meses eu já falava, olha só, tosse. Ela não tava tossindo, era o cough, né? Ela no cough. A hora que tinha a pressão negativa, olha, agora é pra tossir, olha, agora é pra tossir. Tantas infecções respiratórias que ela teve, que eu fazia isso e saía secreção. Entendeu? Então, às vezes, a criança tá muito fadigada, porque, gente, doença neuromuscular é fadiga pura. Outra coisa aqui que essa criança tem, que a gente precisa treinar também no doente neuromuscular, é a glote. Olha só que ela consegue segurar, ela consegue encerrar a glote, né? A hora que a gente está fazendo empilhamento com ambu num paciente, imagina só, vamos pensar assim naquela coisa, a musculoesquelética, né? Se a gente está treinando, vamos fortalecer um quadríceps. Deita o paciente, coloca uma caneleira. Se ele fizer isso aqui, ó, nem prestar atenção no que ele está fazendo, ele vai ter algum resultado? Mínimo que seja, né? É a mesma coisa o empilhamento. É muito fácil você pegar uma máscara, colocar na criança, empilhar. Isso, vai lá, ó. 1, 2, 3 e solta. Isso. Isso é inicial. Tudo tem progressão de exercício, né? Tudo tem progressão de exercício. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a fazer também, quando a criança já está acostumada, empilhar. 1, 2, 3, segura com a tua mão. Você segura com a tua mão, porque ela não tem controle de glote. Segura. Então, 1, 2, 3. Não tem como sair ar. Não tem como sair ar. Porque tem gente que fala assim, eu já ouvi físico falar assim, ah, não, mas o ar sai, isso é passivo, é impossível. Não, não é, porque a gente vai fechar a válvula. A gente vai fechar a válvula. A gente passa aqui um durex, fecha a válvula e segura com a tua mão. Olha, vamos segurar o ar aqui, tá? Ó, até 10. 1, 2, vamos começar com 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, exala. Solta o ar, pronto. De novo, 5, pronto. Isso, né? Vamos, a gente tá, sei lá, na 20ª terapia, vamos começar a fazer isso. Que a paciente já tá acostumada com o fluxo de via aérea superior, já tá acostumada com o ambu, já tá acostumada com o air stacking. Pronto, agora essa é a progressão do exercício. E qual a progressão desse exercício? Então, air stacking. E agora é você. Segura o ar. 3 segundos. 1, 2, 3, solta. Porque inicialmente não vai conseguir segurar muito tempo, né? Então, tudo tem progressão. E aí, depois disso, 1, 2, 3. Ah, tá conseguindo segurar 10 segundos? Segura, 10 segundos. 10. Agora tosse. Na manobra. Entende? Então, a gente tem progressão de exercício para tudo, né? Isso é um fato. Tá? Deixa eu ver aqui.
Aí é por isso que essa criança consegue fazer isso. Por isso que ela consegue sair da ventilação. Por isso que ela tem 500 ml de volume, por isso que ela tem 900 ml de capacidade vital. Não é só por causa de espinrasa, não é só por causa de medicação, né? Porque se você faz medicação numa criança, faz o Zolgensma, que era a cura, né? Que não é cura, tá? Faz o Zolgensma, faz o espinrasa, faz o Ridisplan e não faz terapia, não adianta. Não adianta. O tórax continua em sino, a criança não tem capacidade vital. Tudo bem, ela vai estar ventilada no ventilador e ok, só que como é que ela vai expandir tórax? Como é que ela vai ter controle glótico? Como é que ela vai ter, aumentar a representatividade cortical de fluxo, de como usar? Ela vai ser flop, né? Ela vai ter todas as estruturas laríngeas flop, né? Como ela mesma, que é flop, não é? E isso, pronto, ela não tem progressão, né? Não melhora. E aí, desse jeito, a gente consegue trazer qualidade de vida para a criança, né? A gente tira da ventilação, vai para um parquinho, vai brincar. Claro que tudo junto, né? Porque é uma tartaruga, né? Leva nas costas oxigênio. Ela tem aí um colete. Esse colete é para ela ficar sentada, tá? Porque como ela é muito flácida, ela coloca o colete. E assim, você vê que ela tem muito controle de cervical também. E ela não tinha. Ela com... Deixa eu ver, aí ela tem 5 anos, que ela levanta um pouquinho o ombro, né? Mas com 4 anos ela caía completamente a cervical, ela não tinha controle de cervical. Né? Então o colete ajuda a todas as estruturas do tronco, do tórax estarem rígidas e aí por isso ela consegue melhorar esse controle da cervical também, né? Agora, ontem eu também falei que a gente tem que estar junto nessa questão da manufatura do colete, porque se o colete estiver muito apertado, ao mesmo tempo, é ótimo que esteja apertado, porque fica duro, fica rígida, ela consegue sentar. Mas se apertar tanto que fizer compressão mecânica ventilatória, a gente tem um problema muito sério para o paciente, né? Aí por isso aqui ela consegue ter fluxo. O que mais que eu ia mostrar para vocês? Sobre, todo mundo aqui conhece o Peak Flow? Tem alguém que não conhece? Ninguém? Todo mundo já usou o Peak Flow? Sim? Então como é que vocês fazem para indicar o Cough Assist para um paciente? Quem aqui já usou o Cough Assist? 2 pessoas. Só 2 pessoas usaram o Cough Assist. E todo mundo que faz Peak Flow, a tosse é sempre boa. Não, não é sempre boa. E quando a tosse não é boa, quanto é? Abaixo de 100? E quando a tosse é abaixo de 100, o que vocês fazem? O que vocês fazem com a tosse abaixo de 100? Para ajudar esse paciente. Porque se ele tem a tosse abaixo de 100, ele já tem problema. Se ele engasgar comendo, ele já vai ter problema. Ele precisa da ventilação não invasiva? Isso. Boa. Tá, então o paciente que tem o pico de fluxo de tosse de 100 é muito grave. Porque abaixo de 160 já é grave. Ele já tem indicação de usar o Cough Assist, tá? Só que eu sei que não é uma realidade todos os pacientes terem o Cough Assist, certo? Mas aí quando a gente faz a avaliação da tosse com o Peak Flow, a gente só faz a tosse espontânea ou a gente faz na MIC também? A gente faz nos 2? E quando esse paciente tem 100 na tosse espontânea, quando ele faz na MIC, tem quanto? Se ele tiver mais do que 160, é bom, né? Aí ele já não precisa do cough, né? Não é? Então o que ele precisa? Ele precisa levar para casa dele isso aqui, ó. Ele precisa levar. A nossa realidade aqui, né, assim, a nossa realidade mesmo, assim, quase ninguém tem máquina. Por exemplo, eu sou do PAVD do Exatamente, Freire, né? eu sei. A gente tem uma criança que tem máquina, 2 crianças que tem máquina. Uma foi o padrinho que juntou um dinheiro e deu de presente, e a outra foi a Abrame que conseguiu quando a menina ainda era bem pequena. E são as analógicas, não são as mais novas, né? Então não tem. Então assim, o que é que eu, pelo menos, a minha realidade?
tem diagnóstico neuromuscular, tem AMI, já recruta o volume. Então faz recrutamento do volume. E o ambu não serve só para isso, não serve só para expansão, serve para tossir. Recrutamento para ganhar volume, terminar para explodir a tosse e depois eu recruto de novo para reexpandir. Exatamente. E muitas vezes pega traqueia, porque enfim precisa pegar, porque às vezes nem assim a gente, na hora de acaba, às vezes, tendo que ir com som. Mas usa na nosefrida? Nem sempre. Tem menino que a gente não consegue tirar sem pegar a traqueia. Quando é muito. Mas isso é muito perigoso, porque assim, o problema da doença neuromuscular é uma coisa assim, o que acontece quando a gente pega a traqueia? Qual é o risco? Alguém sabe o risco? Não é broncoespasmo. Alguém sabe o risco? Parar. É que ela falou que às vezes ela faz aspiração nasotraqueal. Que às vezes se pega a traqueia nesses momentos. Eu tô dizendo aqui. Alguns, tá. E aí, o que tem? O que a gente... É. Sim, assim, não tem cofacisto, o que a gente pode pensar? Vamos pensar, tá, como equipe multidisciplinar. Nós, físios, médicos, enfermeiros e todos. O que a gente precisa pensar? A gente também pode usar o Cough Assist on Demand, né? A gente pode ter um Cough Assist que a gente fala assim, olha, o doente tal tá mal, tá? Ele tá agudizado. Então ele vai levar o Cough Assist. Então esse paciente que ele falou que tem 100 espontâneo e mais de 160... Hã? Tu diz assim, tipo, pedir pro paciente o cough? Calma, eu já vou explicar. Esse paciente que ele falou que tem 100, é uma tosse fraca. Ele tem indicação de Cough Assist? Tem. Mas quando ele faz o empilhamento, aumenta com a MIC, aumenta o pico de fluxo de tosse gerado pela MIC, certo? Então a gente vai orientar ele fazer o empilhamento em casa 3 vezes por dia, 3 séries de 10 ou 15 repetições para ele se acostumar com a técnica. E quando ele engasgar, se ele comer e engasgar, ou se ele engasgar com a saliva, ou se ele tiver com uma secreção e não estiver conseguindo tossir, é isso aqui que ele vai fazer, né? Porque não é uma situação aguda. Mas se esse paciente agudizar, como é que a gente vai ter... A gente não pode ter na casa de todos os pacientes. Isso é impossível, né? Não dá para ter na casa de todos os pacientes. Mas será que a gente tem um Cough Assist que a gente consiga emprestar para os pacientes que estão agudizados? Você trabalha em hospital? Esse paciente é do hospital ou é particular teu? Hospital. É assim? Esse paciente é do hospital, certo? E você atende em casa ele, é isso? Atendo em casa, praticamente. Eu tenho que... Mas esse paciente é de hospital. O que a gente precisa fazer? Um fluxo de que não sejamos nós os responsáveis pelo Cough Assist, senão a gente vai ter que ter um Cough Assist. E aí o problema, às vezes, o paciente não quer sair do hospital. Porque lá tem... Porque tem medo de ficar em casa. Pois é, mas é... Um detalhe, assim, por exemplo, na minha realidade, eu sou do SEIB, que é o hospital de referência de neuromuscular. Tem uma máquina para o hospital todo, não tem a menor condição da máquina sair de lá. Mas o problema aqui é aquilo que a gente precisa desmistificar. A gente precisa ir em cima, mas tem que lutar. Para ter educação. Esse negócio de tem uma só para o hospital inteiro já tá errado, né? Já tá errado. Porque a gente diminui custos. Gente, a gente diminui custos. A gente diminui a hospitalização. É isso que a gente tem que falar pro gestor. Sabe isso aqui? Se você comprar 3 dessa e eu tiver como deixar uma no hospital e eu tiver como mandar para um paciente agudizado em casa, o paciente não interna. Não interna, é. Deixa eu te dizer, ontem eu estava falando que o primeiro Cough Assist que a gente conseguiu colocar, a gente fez esse levantamento do custo de internação do paciente de terapia, sobretudo para aquele paciente que é recorrente, e justifiquei que sairia mais barato você colocar R$ 1.200, R$ 1.400 mês para ficar a máquina lá, sobretudo se for usado nesse período de alimentação do paciente. Então o custo vai ser por diária. A gente acaba compartilhando o nosso serviço, mesmo que a gente faça, só que você havia estado a minha de OS. Mas assim, é dessa forma que eu tento justificar. Então, Eu acho quando que eu abri por a aí. porta a primeira vez nesse sentido, eu não precisei fazer mais essa questão de custo do paciente.
paciente, eu já justifico pela clínica do paciente, esse paciente eu preciso colocar. Qual a diferença? O meu neuromuscular, que eu acabo fazendo uso contínuo do equipamento, eu faço um tipo de justificativa. E para o meu paciente que está no período de agudização, vou usar durante o processo infeccioso, ele é temporário. Então, Exatamente, é aí que eu quero chegar. Esse é o on demand. o equipamento. Recolhe o equipamento. O equipamento vai ser higienizado. Quer dizer, nem isso, porque a gente usa filtro, né? A gente usa filtro. Uma coisa que, antes que eu me esqueça. Que assim eu consigo alguma Eu acho que vocês todos podem ir em cima de todos os gestores, cara, porque isso é custo. Desse trilho para um novo, não tem mais modalidade, não? Tem mais modalidade, não tem mais modalidade, tem mais tecnologia. Sim, é touch, mas assim, a diferença é o seguinte, o outro, ele teve um recall, né? Por isso que ele foi retirado. Porque o recall tinha, dentro tinha uma espuma, e a espuma estava indo para a ventilação dos pacientes. E aí por isso que entrou o Evo aqui pro Brasil, né? Que não tinha o Evo aqui também. Aí pensando, muito bom. Aí pensando assim, em relação ao COF, como é que a gente vai usar o COF on demand? Como é que a gente vai? circuito, né? Troca de circuito. E assim, o importante, esse circuito aqui, ele é protetor da máquina, certo? Porque a gente quer que a máquina esteja boa, pra gente usar nos outros doentes. Né? Imagina se fosse nosso, a gente tem que tratar tudo como se fosse nosso, né? Então tá aqui, a máquina tá boa, ok, vou colocar aqui. Só que aqui fica o quê? O pneumotacógrafo do COF Assist. Então, o que acontece? Não é. Eu vou explicar por quê. O que acontece? Ó, aqui, ó, a gente vai monitorizar sempre o pico de fluxo de tosse desse doente. Sempre, em todas as séries, todos os ciclos. Claro que às vezes você pode olhar, fazer as manobras e tal, depois você vai olhar de novo para ver se tá tudo funcionando. Porque se você coloca só simplesmente... Aí, sempre acima de 40, né? Ou 40, tá? Então, assim, como é que a gente vai parametrizar esse doente? A gente vai colocar lá 30... 20, inicialmente é um paciente pediátrico. Vamos colocar 20 primeiro? 20, mais 20 menos 20? Só para ele sentir como é que é, né? Pra gente ter essa adaptação, assim como a gente faz com a ventilação não invasiva, pra gente chegar nos 40, porque abaixo de 40 não é eficaz. Tá? Então, a gente não vai fazer pneumotórax nesse doente, a gente não vai acontecer isso. Bom, enfim. Mas como é que eu vou parametrizar? Assim, ó. Tira o filtro. Porque eu preciso do pneumotacógrafo para parametrizar, lembrando que a tosse só vai ser eficaz se for acima de 160 aqui. Então eu posso colocar 40 e 40 e não ser acima de 160, como é que eu vou saber? Pode não ser também por causa do filtro, então a gente tem que tirar o filtro do pneumotacógrafo, colocar o filtro aonde? Para proteger a máquina também, né? Aqui. Isso para parametrização. Por quê? Porque se eu deixar o filtro aqui o tempo inteiro na terapia, por exemplo, um paciente traqueostomizado, ou até não traqueostomizado, ou até só a máscara mesmo, o que acontece? Vai ficar Gente, cada sessão vai encher de secreção isso aqui. Tanto na máscara, quanto no intermediário, a gente pode usar o filtro aqui para parametrizar, né? Depois que a gente parametrizou, a gente tira o filtro daqui e coloca no pneumotacógrafo, certo? Proximal à máquina. E aí, se eventualmente a gente tiver alguma dúvida ao longo da terapia, não sei, hein? 120, 130, será que é isso mesmo? Tira de novo o filtro para ver se realmente a leitura tá certa ou não, tá? Então tá isso. Vocês têm alguma dúvida disso? Vocês já usaram, todo mundo aqui já usou o COF, né? Alguém quer testar o COF? Vocês conhecem o COF? Você fala em parametrizar, seria ver ele tossindo sozinho, é isso? Parametrizar é assim, colocar as pressões, né? Ah, tá. Porque o tempo, o que a gente tem que fazer com o tempo? Isso, os ajustes dos parâmetros. Então assim, o tempo, o que a gente tem que preconizar no tempo aqui? A inspiração ser algo maior do que a expiração. Por quê? Como é a tosse fisiológica? Sempre quando a gente está pensando no doente, a gente tem que pensar qual é o fisiológico. Esse é o raciocínio que a gente tem que ter. Sempre, para qualquer tipo de doença. O fisiológico é inspiração profunda e tosse, certo? Mas não é ao mesmo tempo. A inspiração, o tempo é maior, né? Então, pronto, eu vou colocar aqui, ó, 2.0, 2.5 de expiração e ver se o paciente tolera. Se não, eu posso alterar. Isso aqui, gente, é totalmente parametrizado para o doente, individualizado para o doente.
totalmente individualizado. Por isso que eu falo parametrizar, porque cada um vai usar uma coisa, né? Você vai botar o tempo 1 para 2. O tempo, você vai colocar o tempo que ele tolera. Lembra que a gente está falando de sincronia também. E aí, para falar de sincronia, todo mundo aqui já usou o cough, mas vocês conhecem o cough track que eu falei ontem? Vocês conhecem? Não? O cough track, o que é? Ó, você vem aqui embaixo, ó. Cough track, tá ligado? Tá vendo essa coisinha aqui, peraí que eu vou colocar aqui no... Isso é o paciente a deflagrar a máquina, né? Então, assim, pensando em sincronia, imagina só, alguém colocando na tua cara, você doente, né? Você doente, que já é um horror, você cheio de catarro, alguém bota na tua cara, clica na terapia pra você tossir, vai, né? Ou é melhor você deflagrar a máquina? Você. É muito melhor você. Mas isso não é utilizável em todos os pacientes também. Porque o paciente tem que ter força para deflagrar a máquina. Ah, tá. Mas o mínimo possível. O mínimo possível. Não, o mínimo possível. Não, ele não faz a leitura do quanto, mas é o mínimo possível. É, o fluxo é livre, desculpa. Ó, é um bias flow, tá aqui, né? E aqui, ó. Tá. Deflagrou. Pouco esforço, tá? Mas assim, tem pacientes que na agudização ficam tão graves, que fazem desautonomias, que desaturam, que tem... Então você vai no cough track e coloca on. Aqui, ó, on, cough track. Só que na agudização, o que eu costumo fazer? Eu costumo usar o cough track nas terapias de rotina, né? Para o paciente fazer contração e utilizar a fibra muscular. Porque eu quero que ele tenha isso, eu quero que ele tenha essa condição de deflagrar o cough assístico, também é um treino, né? Agora, quando o paciente agudiza, eu não costumo utilizar o cough track, porque ele fica mais fraco, né? É muito mais difícil. E aqui também é um trabalho respiratório, e aqui também eu quero definir a hora que ele vai tossir, sem o cough track na agudização. Quem quer definir sou eu, né? Aqui, o cough track é utilizado mais no tratamento rotineiro, no dia a dia desse paciente que precisa desse treino, tá? Deu pra entender o cough track? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você estava falando do pico de fluxo respiratório, você sempre deixa maior é o mecanismo da tosse. É o mesmo princípio que eu acabo utilizando no adulto, que eu raciocino na questão, gerar um flow base respiratório. Oi? Gera um flow base respiratório, né, para gerar uma expectoração eficaz e desse modo mobilizar um maior volume de secreção para expectorar. Seria o mesmo princípio para a criança. Eu utilizaria... Eu não estou entendendo. Por exemplo, aqui eu facilito o meu serviço porque eu programo e eu tenho como visualizar... Você está falando do cough assist? Do cough assist. Do tempo. Do tempo. Quando eu vou para o analógico, que a realidade para quem pega o cough assist, na maioria das vezes... É o manual. É o digital, é o manual. É tanto que quando eu vou para paciente, por exemplo, o Diela, que era que eu estava falando com o Miguel, eu sempre peço esse porque eu preciso de um ajuste mais fino, né? Sobretudo porque ele pode fazer o espaço. Sim. Então, assim, para criança, para adulto, se eu estou com o C300, se eu estou com o meu analógico, aquela alternância, muitas vezes, do automático para o manual, aquela chavezinha, o que eu tenho que ficar atento, né, já que eu não tenho um valor numérico para estar regulando, né, eu vejo quando eu faço aquela calibração e a sensibilidade do aparelho. Então, eu tenho que tentar vislumbrar, de repente, gerar um flow base, um fluxo respiratório maior para ter uma tosse mais eficaz, eliminar mais secreção. Então, mas tem que tomar muito cuidado. É isso que eu estou perguntando para a pediatria. Tem que tomar muito cuidado, porque se você tiver muito tempo expiratório ali no manual e ficar no tum, 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 você vai fazer o quê? Não pneumotórax, você vai fechar, porque a pressão é negativa, você vai fechar, vai fazer colapso alveolar. Você vai fazer colapso, você vai fazer broncoespasmo, então também depende. Por isso que o mais fino é melhor para pediatria, sim, mas é claro, quando a gente tem um manual, o que a gente precisa ver? Tira a camiseta da criança. Tira a camiseta da criança e pega... A gente é meio polvo, né? Nesse aspecto, o fisioterapeuta é meio polvo, né? Então o que você faz? Bota um esteto... Coloca no tórax da criança, no pior lugar que tem ali, né? Que algum lugar é sempre pior. Pega aquele pior lugar, pega aquele lugar que tá ruim mesmo, bota o esteto ali. Aí você vai. Você vai contando na tua cabeça o tempo inspiratório, o tempo expiratório, o tempo inspiratório, o tempo expiratório. Olha, assim,
Ó, não tá fazendo broncoespasmo. Ó, tá sendo eficiente. Tá bom, a criança tá tossindo. Beleza, isso aqui é o meu limite seguro. Tira aqui. Bom, vou fazer assim. É isso. A gente acaba verificando na prática, né, Ariadne, que pro adulto a gente consegue introduzir mais o COF, mas na pediatria a gente tem uma resistência. Ah, é? Mas na pediatria, em que caso? Um impedimento no geral, dos pacientes em geral, independente de ser neuromuscular ou não. Eu sei, mas que caso você quer utilizar na pediatria sem ser neuromuscular? Paciente de AME. Paciente de AME é neuromuscular. Neuromuscular, que é o perfil que a gente tem. Sim. Os nossos doentes, a maioria são... Eles não aceitam o COF? Eu acredito que seja a dificuldade de entender o manejo, né? Tu chegou a ver, Eles têm medo da pressão, né? Assim, tirando a mãe da Isabel, Quem que tem medo? É mãe? a família normalmente tem muito medo de usar a pressão, né? A gente tem a Isabel, quando ela começou... Mas aí o que vocês fazem? Vocês levam isso aqui, ó. Ela entendia que... Vocês levam isso aqui. Vocês levam isso aqui, porque assim, aqui a gente não tá falando de achismo. Né? Tem protocolos. A gente tem que levar assim, olha, eu entendo assim esse aspecto, quem tem medo. É muita questão também. Por exemplo, eu tive uma paciente há uns anos atrás, que era até paciente do Dr. Marcelo, certo? Que era uma paciente, ela tinha síndrome de Down, e aí aos 6 anos fez uma PCR e ficou largadona. Então ela era obesa, né? Já era toda hipotônica, e aí em algum momento ela foi traqueostomizada. Síndrome de Down, /PC, /traqueostomizada, /obesa. Ela tinha todo o pacote. Neuromuscular também, né? Obesa, né? E aí, Miopatia. Essa paciente, quando o Dr. Marcelo começou a acompanhar ela, né, que ele chegou pra mim, ele falou assim, olha, Ariadne, agora tu vai usar na máquina da tosse dela, tu vai usar 60. Chega meus olhos, né, assim, 60 de pressão? 60 de pressão. Porque o tórax dela é grande. Ela não abria. Ela não entrava. Ela era muito flácida, muito, mas tipo muito. E aí foi o que a gente conseguiu segurar essa paciente em casa, porque assim, se você botasse 40, não vinha essa secreção. Pois é. Não mobilizava. Sim. Então assim, depois dessa paciente eu perdi o medo da pressão da máquina da tosse. Mas a gente tem que tomar cuidado também com essa palavra mobilizar, porque quem vai mobilizar somos nós. A técnica de mobilizar a secreção é nossa. Sim, eu digo a questão Isso. A pressão, por que você vai aumentar a pressão? Essas estruturas, estruturalmente, anatomicamente falando, que não deixam que a gente use pressão menor. Essa paciente muito obesa, ela não tem pescoço porque ela já é síndrome de Down. E ela também tem a questão da obesidade, né? Que piora muito em questão da língua e tudo, enfim. Agora, o que a gente precisa ver mesmo é o pico de fluxo de tosse. É isso que é importante para a gente determinar se está sendo eficaz ou não. Tá? Agora, a mobilização da secreção, o que a gente tem que fazer na terapia? Não é só o COF assist. A gente precisa pegar, fazer nebulização, manobra, técnicas manuais. Ela era o empilhamento, fazia bastante manobra junto. Eu só conseguia trabalhar com a mão, porque era muito grande, então a minha mão não chegava, né? Isso. Mas aí no final da terapia a gente fazia a máquina. E a sorte Ambua ótimo, muda muito o volume, a gente consegue fazer aceleração de fluxo. é que ela tinha cuidadores, né? Tinha técnica de enfermagem, eu treinei todo mundo, então todas as aspirações eram realizadas com a máquina da tosse. Então, assim, isso segurou... Aspirações? Porque ela precisava aspirar e A boca? Não, traqueostomia. Ah, tráqueo. Ah, não, mas então tem coisa errada aí. Por quê? Porque assim, o que acontece? Uma coisa é o COF assist, outra coisa é a aspiração. Se você aspira... 60 menos 60 na traqueostomia... Você fale com o Dr. Marcelo. Porque não precisa nem vencer nem vencer espaço morto. Pronto. Mas é porque ela é baby lung. A gente tá falando de uma criança obesa e síndrome de Down. O nome dela é isso aqui, ó. É bem pequenininho, a da restrição. Né? Então assim, só que o que acontece? Vamos falar sobre isso que é muito importante. E aqui eu não tô falando pra quem tá errado, quem tá certo. Não tô te falando que você tá errada, tá? Não fica chateada comigo. Mas assim, o que acontece? Não, deu certo e é maravilhoso. Pode usar o 60. Também uso 60 em paciente traqueostomizado, desculpa. Também uso 60 e ela é obesa e enorme, né? Só que o que acontece? O que tá errado aqui? Qual é o problema aqui? É a aspiração depois do COF. Por que você tá usando o COF? Para a secreção sair. Se você tem que aspirar depois, tá errado. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Tem alguma coisa
tem alguma coisa que não está permitindo que essa secreção saia. Assim, eu já tive muitos pacientes traqueostomizados que a gente precisava usar a máquina daqui, tinha máquina da tosse, Mas eu entendo com você. pressões e assim, não era em todos, a maior parte dos casos, assim, eu notava que a secreção vinha no circuito, mas se você viesse com a sonda aqui, ainda sobrava. Eu entendo o que você está falando porque eu também achava isso. Eu entendo o que você está falando porque eu também achava isso, mas não. Eu também fazia isso que você fazia. Eu também fazia isso que você fazia, mas não. Deixa eu ver se eu consigo arrumar um jeito de encaixar isso, porque eu não estou conseguindo. Peraí, que eu quero que você veja. Olha que beleza, não dá para encaixar nada. Bom, tá bom, vamos fingir que isso aqui está encaixado, tá? Vamos pensar o seguinte. O Cough Assist não é necessário se você vai aspirar. Por que você vai ter uma máquina de 50 mil reais em casa se você vai aspirar no fim? Entendeu? O cough serve para evitar a aspiração. O que a gente tem que pensar? O problema do cough aqui é o seguinte. A gente vai fazer o cough na tráquea, certo? Tá aqui o cough na tráquea, né? Aí você tá aqui, como é que você faz? Você conecta, você desconecta ou você deixa conectado? Você deixa conectado, Você deixa conectado aqui. E você faz quantas vezes? 3 a 5 ciclos. Ciclos de quantas repetições? Não, deixa entrar, fazer 3 ciclos. Se vier secreção na primeira, eu já tiro. Já tira, certo, corretíssimo. Faça a higienização. Higienização da aspiração? Sim. E do espaço. Então vamos lá. Ó, você vai ter, pra gente fazer, não, sem filtro ali. A gente vai ter vários, ó. Vamos supor aqui, ó, um doente traqueostomizado. A gente tem vários desses, tá? Então, a gente fez aqui, ó. Se eu deixar desse jeito, o que vai acontecer? A gente tem um circuito fechado. O que a secreção vai fazer? Chum, 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 chum. Ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Eu vou ter que aspirar. Mas aí, por que eu tenho isso? Entendeu? É esse raciocínio que eu quero que vocês façam, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Na hora da exalação, ó, no fim da exalação, inspira, exala, deixa exalar um pouco, tira um pouco e volta. Pra sair o vácuo. Porque isso aqui é um circuito fechado. Se eu tiver um circuito fechado, a gente vai fazer isso. Você vai ver como você vai mudar a vida desse paciente e a tua. Em todos os pacientes só desconecta rapidinho. E assim, você pega o jeito disso, porque assim, todas as vezes que você for fazer cough num paciente traqueostomizado ou entubado, você pega tanto jeito que você, pelo áudio, pelo que você tá ouvindo ali, pela secreção que você sente na mão, você já sabe a hora que você vai aqui um pouquinho e volta. E aí vai tudo pra cá. O que você vai fazer? Desligar, não deixa inspirar, volta pra ventilação, provavelmente tá na ventilação, né? E você vai pegar isso aqui, troca. Não, nem limpa na hora. Tó, bota numa caixa, dá outro. Pronto, esse aqui. Agora, vamos lá. De novo, mais um ciclo. Entendeu? É isso que você vai fazer. Desculpa, gente, eu quebrando as coisas aqui. Acho que não quebrou, não. Não. Entendeu? Então, assim, aspirar depois do cough, a gente não quer aspirar, a gente quer evitar trauma, né? E assim, o paciente traqueostomizado, ele não tem glote. Ele não tosse. Então, o Cough Assist serve justamente para ter esse fluxo de sair a secreção. E a gente só vai conseguir se a gente transformar esse circuito fechado, tirar um pouco o vácuo dele para poder sair a secreção. E você abandona, pega outro. Então você vai ter quantos desses? Sei lá, por terapia você vai usar aí uns 8, 10. Entendeu? Não vai lavar, vai deixar. E sempre ter seguro na tua mão um próximo. Sempre, sempre. E o que você vai fazer? Todos os pacientes seus, e principalmente esse, você vai orientar a não fazer aspiração. Sempre o cough.
Claro que assim, tem momentos que precisa da aspiração? Tem, por quê? Porque o paciente comeu e aí a gente não pode colocar muita pressão, porque senão ele pode vomitar. Tem paciente, eu já vi um caso, que eu não era fisioterapeuta desse caso, mas uma técnica de enfermagem me falou que essa criança, ela comeu, não fez o cough, mas ela comeu, a enfermeira foi mudar a roupinha dela, colocou ela pra frente, pressionou o abdômen, ela vomitou, ela aspirou e morreu. Tá? Então ela fez uma aspiração maciça. Então, assim, na alimentação a gente tem que tomar cuidado. Quanto tempo? Entre 40 minutos e 1 hora para fazer os ciclos de cough. Tá? Tenta fazer isso. Tentem todos, porque eu também fazia isso. E eu também pensava, meu Deus, pra que serve o cough? Né? A secreção não sai, eu tenho que aspirar de qualquer jeito. Pois é, eu também fazia assim, entende? E depois que você vê, você fala, caramba, meu, é isso. Então, É só abrir o circuito. Os ciclos, né? Não, assim, o que é? Você vai fazer 6 ciclos no mínimo, tá? Você vai fazer no mínimo 6 ciclos. E tirando o vácuo, você vai abrir esse circuito, que é um circuito fechado, para poder sair a secreção aqui para fora. Aí, tirou, coloca na ventilação, você vai auscultar. Tem secreção, vai fazer mais. Não tem secreção, não vai fazer mais. Mas se tiver, ainda pode. Se tiver, você pode fazer. Entendeu? Até você auscultar e tá limpo e falar assim, pronto, agora esse paciente não precisa aspirar, não precisa de nada. E deixa eu te perguntar. Ah, outra coisa, desculpa. Na questão da... Isso na traqueostomia, a gente estava falando na traque, certo? Quando faz na máscara, é a mesma coisa? Não. A máscara não. Na máscara eu sinto muita dificuldade mesmo, assim, pra... É o posicionamento da cervical. A máscara, o segredo é o posicionamento da cabeça. Não pode hiperestender, tem que ser um neutro, um pouco para flexão, pouca coisa. Se você flete, você fecha totalmente a via aérea, se você hiperestende, você também fecha. Você fecha dos dois jeitos. Neutra, pouca coisa para flexão, só. Entendeu? Você pode ajudar. E olha o pico de fluxo de tosse. Outra coisa, depois de tudo isso que vocês fizerem, desinsufla o cuff, faz um cough com o cuff desinsuflado para tirar a secreção supracuff. Tá? Por quê? Porque senão você termina toda a sua terapia, desinsufla o cuff, aí tem que aspirar. Entendeu? Excelente. Tá bom? Agora tem que ser uma habilidade muito rápida. Vocês vão arrasar, gente. Disseminem informação. Obrigada. Imagina, obrigada a vocês.